Deus seja louvado. Amém. Me apresento primeiramente na presença desse maravilhoso Deus, desse Deus bondoso, zeloso, caridoso, cumpridor das tuas palavras, das tuas promessas, porque só Deus pode prometer, né, irmão? A palavra de Deus diz que nós não devemos prometer nada, que não somos dignos de saber a quantidade de cabelos, de fio de cabelos que temos na cabeça, né? Segundo a Irmandade, servos e servas do Senhor, varões e varoas na presença de Deus, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Irmãos, estamos aqui, nós não temos o que fazer aqui, né, irmão? Fica aqui esperando e o Senhor vai visitando nós e nós sente a alegria de contar as maravilhas de Deus, muitas das vezes falar alguma coisa, né, para acalentar o coração de alguém. Muitas das vezes possa ser que um servo, uma serva do Senhor ouve esse meu falar, né? Porque nós queremos assim, irmão, que sai da nossa boca, se nós clamarmos e pedir para o Senhor, como eu peço, Senhor, não deixa que nada saia da minha boca que não lhe convém. Então nós cremos assim, né, irmão, que tudo que sai da nossa boca lhe convém do Espírito Santo de Deus, né, irmão? Louvado seja Deus. Já estou sentindo uma presença de Deus aqui, uma alegria. A gente fica sozinho aqui, irmão. Escuta o vento, vê um pássaro e a gente começa a ver a bondade de Deus, né? A glória de Deus, assim, né? Quando a gente está no meio do nada, a gente vê a glória de Deus, né? Louvado seja Deus. Muitas das vezes a gente está em casa, está entretido com alguma coisa, ou com um filme, alguma coisa, ou os afazeres da casa, a gente sempre se afasta um pouquinho do Senhor, mas quando a gente está no meio do nada aqui, né? Não tem como, né, irmão? Louvado seja Deus. O Senhor se apresenta, né? Que habita dentro de nós, né, irmão? Louvado seja Deus. Irmãos, assim a gente tem prazer, os irmãos perdoam nós, irmão, às vezes fica comprido o áudio aí, mas nós cremos que tudo que nós falamos convém do Senhor e não de mim, irmão, da minha carne. Somos vasos na mão do Senhor, irmão. Queria passar uma parte para os irmãos assim, que muitas das vezes a gente fica assim, sem entendimento, né? Eu ouço bastante assim, né, irmão? A gente, pela misericórdia de Deus, já lemos a Bíblia algumas vezes aí, de Gênesis a Apocalipse. Não que eu sou bom, viu, irmão? Sou mais fraco, precisei, né? Uma época dura, tentei o suicídio, e onde eu achei refúgio foi na palavra de Deus. De capa a capa, irmão, de capa a capa. Deus permitiu. Eu leio muitas das coisas que eu não entendi, o Senhor vem me mostrando, vem me revelando, irmãos. E esses dias eu estava lendo as palavras de Deus, irmão, e aquela parte da transfiguração, né? Mas por quê? Que, né, o Senhor Jesus foi, né, e voltou Elias e Moisés, né? Louvado seja Deus, né, irmão? Salvo me engano, estava Pedro, João e Tiago, se eu não me engano, eram os três que estavam com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus chamaram ele e chegou no monte, né? E houve a transfiguração, apareceu Elias e Moisés, né? E então eu não entendia, mas por que tem essa necessidade? E aí o Senhor me mostrou, irmão. Houve essa necessidade, o Senhor Jesus trouxe a vida ali, apareceu ali Moisés e Elias, porque o povo falava, né, que não cria que Jesus era filho de Deus, né, mesmo que andava com ele, mas tu é filho de Deus, mas e a lei de Moisés? Mas e Elias? Tu és Elias, tu é Elias? E falava, sempre questionava o Senhor. Então o Senhor, para não deixar os discípulos dele assim, confundidos, né, irmão, houve essa transfiguração. Então a necessidade da transfiguração foi para isso. E quando houve a transfiguração que apareceu, eles caíram em joelho, né, em terra, e, salvo me engano, até Pedro perguntou, Senhor, quer que a gente faça 3 tendas aqui? E o Senhor Jesus, né, foi resplandecendo o rosto, uma luz muito forte, e depois desapareceu Elias e Moisés, né, e uma voz bradou do céu, né, Deus bradou a voz dele e disse, esse é meu filho, do qual me comprazo, né, esse é meu verdadeiro filho, né, do qual me comprazo. Então, irmãos, é assim, muitas das vezes a gente lê a palavra, mas não entende, mas se a gente pedir para o Senhor, Senhor, não entendi essa palavra, me revela, me mostra, o Senhor sempre mostra aqueles que têm prazer da palavra de Deus. E essa transfiguração é uma, irmão, que eu não tinha, assim, não entendi, li, eu não sabia o porquê daquilo ali, e o Senhor me mostrou dessa forma, né, que foi para deixar bem claro que Jesus Cristo era filho dele, ele que tinha sido enviado, e a lei de Moisés tinha ficado para trás. Jesus não veio para trocar a lei, ele veio para trazer um renovo, né, para consertar as arestas que estavam, né. Muitas coisas o Senhor Jesus mudou, né, tanto é que quando Jesus foi crucificado, rasgou-se o véu de cima a baixo, né, de cima a baixo do templo, né, porque o povo tinha que, para falar com Deus, tinha que ir no sacerdote, né, e fazer uma oferenda. Depois, quando o Senhor Jesus veio para mudar as coisas, né, dos 10 mandamentos, não é que ele mudou, ele resumiu-se em 2, né, amar Deus com toda a sua força,
Amar Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o teu amor, com todo o teu entendimento, né? E as demais coisas lhe serão acrescentadas, e amar ao próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos abrangem os 10 que foi dado para Moisés, né? Então o Senhor Jesus, ele não veio para trocar nada, ele veio só para tirar as arestas, né? O homem naquela época poderia ter quantas mulheres quisesse, tanto é que Salomão teve, né, acho que 300 concubinas, 3.000 concubinas, acho que é 300 esposas e 3.000 concubinas, salvo me engano, os irmãos me perdoam se eu estiver errado, mas era por aí. O Senhor Jesus veio mudando, modificando algumas coisas, né, cortando as arestas, porque o homem é assim, né, irmandade? O homem, ele vai andando, mas ele vai se guinando para o lado, assim, de favor à sua pessoa, né? O ser humano é assim. E o Senhor Jesus veio e colocou tudo no lugar de novo, né? E algumas coisas teve que ser não vão se dizer mudada, né, mas foram trazidas para o evangelho verdadeiro, assim, né, do Senhor Jesus, né. Então essa parte aí da transfiguração, sinto assim de passar para os irmãos essa parte, muitas vezes, irmãos e irmãs não entendem, né, minha esposa me fala, mas eu não entendi essa parte, mas a gente, na misericórdia de Deus, pedindo, o Senhor é aquele que nos ajuda, nos revela, tá bom? Irmãos, me perdoa pelo tempo aí tomado. Se tiver alguma coisa errada, aí os irmãos podem me corrigir, porque a gente também não é dono da verdade, mas alguma coisinha, se tiver, pode falar, não tem problema nenhum, né? Quando a gente se dispõe, né, a falar das coisas de Deus, a gente tem que estar disposto, né, a receber crítica, a receber as coisas, e a gente está em paz com essa parte. Louvado seja Deus, tá bom? Deus abençoe grandemente. Deus seja louvado. Amém.